Eu fui 19 anos, primeiro comando da capital. Falou, e aí, como é que tá lá? Aí a liderança tá lá no Porto Velho, que é o Abel Tiriça lá, que é o número 2 do PCC. Tudo isso é um misticismo que geram em torno dele. Tudo isso é uma situação completamente fantasiosa. Quem é o Marcola de fato, cara? No meio dessa hierarquia aí. Um integrante normal da sintonia final. Ele tem a mesma relevância que tinha o Abel, o Forjado tem, que o Andinho tinha, que o Tiriça tinha, a mesma relevância. Eu considero esse aqui um dos vídeos mais importantes do canal, justamente porque eu tenho recebido muitas mensagens de famílias, de mães, de esposas, de presos com medo de todo esse racha do PCC, então esse aqui é um grande dossiê, eu tive todo um cuidado de fazer uma análise a respeito disso. Por favor, preste muita atenção em todos os detalhes desse vídeo. Bom, todo mundo já sabe que essa história inicia com a imprensa divulgando com muita força a questão desse suposto racha dentro do PCC. Então eu separei aqui alguns trechos importantes para que a gente possa analisar item por item a respeito disso. Vamos começar aqui. São duas figuras que estão em guerra no PCC. E os ânimos exaltados de Tiriça, o número 2 da facção, e do Marcola, que é o número 1 da facção, de acordo com o Ministério Público, está provocando uma divisão dentro do PCC. Parte está do lado de Marcola, outra parte da facção está do lado de Tiriça. Tudo isso porque o Marcola fez um comentário que desagradou Tiriça. Então aqui a gente começa com essa questão de que a imprensa veio falando e batendo muito em cima desse racha, dessa guerra entre Marcola e Tiriça. Mas vamos analisar aqui as fontes da notícia, beleza? Na condição de sintonia final, você é a palavra final do PCC? Não. Na denúncia que foi oferecida lá em Venceslau, foi interceptada uma conversa e onde o senhor disse que o senhor é a palavra final do PCC. Isso mesmo, eu era uma das palavras final, eu até sei o grande que o senhor está falando, tá eu e o GG do Mangue, conversando com uma outra pessoa, Isso. com outras pessoas, na verdade. Olha, ele já falando pro juiz que ele mandava, hein? Quem nós éramos. Mas não é esse o áudio não, você vai ouvir já já, é a voz do Marcola. No Google, pode ver quem nós somos aí. Tá. E aí o senhor disse nessa conversa que era a palavra final do PCC, que poderia procurar no Google que você e o GG, como o senhor relatou, eram a palavra final do PCC. Sintonia final é a palavra final do PCC? Sim. O Marcos William Erbas Camacho também morava na mesma ala? Não, ele morava no pavilhão 1, eu morava no pavilhão 2. O senhor foi indagado aqui sobre o Marcola. Nessa mesma denúncia de Venceslau, tem um organograma do PCC, tem as fotografias. Tem o Marcola mais acima e tem 8 nomes embaixo, 7 nomes embaixo. O Marcola tem uma ascendência sobre os outros 7? Olha agora, presta atenção agora. Senhor, tudo isso é um misticismo que geram em torno dele. Tudo isso é uma situação completamente fantasiosa. Parou. Ele está dizendo para o juiz que é um mito. Está rebaixando o Marcola na facção. Falando que não tem nada disso, que o Marcola tem ascendência contra essas pessoas, não. Pelo contrário. Criaram um mito em torno do Marcola, como se ele fosse poderoso, como se fosse o poderoso chefão do PCC, mas que não é nada disso, Percival. Pois é o que ele... Bom, vamos começar por aqui. Então, Bate agora ele interrompe a fala do Tiriça nesse ponto e ele começa a criar um raciocínio próprio. Ele diz assim que a questão do Tiriça está falando que o Marcola não era líder dele, significa que a intenção do Tiriça é rebaixá-lo, ou seja, como se fosse tirar o crédito, tirar a credibilidade dessa suposta liderança do Marcola. Eu não sei de onde que o Bate tira essas alucinações, mas eu quero chamar a tua atenção agora que eu vou fazer um corte aqui na entrevista que o Frank deu lá no Fala Glauber, quando ele traz uma questão também muito parecida com essa que o Tiriça traz aqui, dessa questão da liderança. Preste bastante atenção porque isso aqui é um grande quebra-cabeça. Você precisa estar atento a cada detalhe. Se preciso for, assista esse vídeo mais de uma vez para você pegar todas essas peças e encaixar e entender toda a dinâmica desse suposto racha. Vamos analisar aqui agora uma fala de Frank lá no Fala Glauber. Presta atenção. Quem é o Marcola de fato, cara? No meio dessa hierarquia aí. Um integrante normal da sintonia final. Ele tem a mesma relevância que tinha o Abel, o Forjado tem, que o Andinho tinha, que o Tiriça tinha, a mesma relevância. Eles estavam no mesmo nível. Se não, porque pensa comigo, é uma questão óbvia isso daí. E aí com esse decreto aí ficou mais nítido isso ainda. Porque se o Marcola fosse o número 1, como que um cara lá de baixo, que seria abaixo dele, ia querer falar que ele caguetou alguém?
sabendo que ele não ia ter argumento contra o número 1. Então eles são todos iguais. São todos iguais. Só que o Marcola tem uma... Ponto número 1, presta atenção, vamos anotar os pontos. Esse é o primeiro ponto que o Frank levanta. Não existe hierarquia dentro do comando, tá? Então isso acaba trazendo também aquilo que o Tirissa disse como uma verdade. Não existe maior ou menor, não existe o número 1 nem o número 2. Na visão de Tirissa e agora complementado por Frank, não existe essa hierarquia, beleza? Vai anotando os pontos aí. A questão do Marcola é o seguinte, ele é ausentado. O que é ausentado? Ele não resolve mais nada. Ele não resolve mais nada. Ele é PCC, ele é batizado, ele é integrante, só que ele não resolve mais nada, pô. Até porque ele tá na interna há muitos anos e tudo que ele faz é reportado, tudo que ele faz é investigado, então ele não faz nada, até para precaver a facção. Então ele não dá ordem, ele não manda comunicado, ele nem sabe da existência do irmão lá que fecha nem sabe da existência do Cury, que é final da Zona Sul, nem sabe que ele existe. Você tá entendendo? Porque ele tá na interna ali e tudo que ele faz, ele virou, o testa de ferro, irmão. Tudo sobra para ele, então ele não fala nada, ele não se envolve em nada. Ficou a responsabilidade para esses outros caras. Como os caras tá na interna, a responsabilidade passou tudo pro André do Rap, mano. Tudo pro André do Rap, que já tava com o Forjado e o irmão do Marcola também. E também tem bastante palavra. Mas aí o irmão do Marcola também tá na interna, porque ele tá preso lá no Presídio Federal em Brasília. Mas ele é menos investigado que o Marcola. Sim. Monitorado. Mas aí como é que funciona essa estrutura entre quem tá na rua e quem tá na interna? Porque, assim, quando a polícia alcança os caras, aí o cara foi preso e virou o que se chama de interna, certo? O PCC continua funcionando. Do lado de fora, tem o cara que tá forte. Você citou o André do Rap. A partir do momento que o André do Rap foi pego novamente, ele vai pra interna. E ano passado, 2 anos pra trás, falava-se no Fuminho, não é isso? Sim, mas o Fuminho não é PCC. O Fuminho é fornecedor. Ele não é batizado, ele não é PCC. Tá, então vamos falar dele depois. Vamos falar dele depois, então. Mas aí, então, na rua... Quem manda é quem tá na rua. Quem tá dentro tem uma consideração, né? Tem um poder, mas quem tá na rua que tá movimentando tudo. Aí que vem um setor muito importante para a facção, que é o setor do gravata. Sim, o setor do gravata, que é os advogados. Que nem essa condução aí desse pedido. Porque como que o Tirissa fez o pedido lá para a sintonia analisar o áudio do Marcola através do advogado. O advogado vai lá, escuta o Tirissa, escuta o Andinho e escuta o Abel. Leva pro irmão aqui da rua, pra final aqui da rua. Aí o afinal aqui da rua manda o advogado ir lá ouvir o Marcola. O advogado vai lá e escuta a versão do Marcola. Aí traz aqui pra rua. Então as ordens, eu não sei se vai dar problema pra mim não, mas vou falar. As ordens, tudo que vem de dentro do sistema pra rua é através de advogado, irmão. Através do setor do gravata. O setor do gravata, muita gente pensa, pô, o cara é advogado e é batizado. Não, ele é um advogado, não é batizado, mas ele é contratado pelo PCC. Então ele cumpre o que o PCC mandar ele fazer. Se o PCC falar pra ele, ó, você vai entrar com isso, você vai entrar com isso. Você vai levar esse recado, você vai levar esse recado. Ele assume esse risco. E ele começa a fechar no setor dos gravatas, que tem um responsável, que é o resumo dos gravatas, que é o irmão que é responsável por fazer o pagamento desses advogados e a comunicação também. Nós temos alguns pontos que precisam ser analisados aqui. O primeiro ponto é a questão do Frank e até mesmo o Tirissa falar que não existe hierarquia, que Marcola não é realmente o líder. Segundo o Frank, Marcola também já não resolve mais nada, ou seja, não faria muito sentido então ter uma ordem de Marcola, já que ele não manda em nada. Aí o Frank faz uma denúncia aqui a respeito do setor dos gravatas. Eu não estou nem discutindo se existe ou não existe esse setor, tá? O ponto aqui é levantar uma questão de chamar esses advogados, esses profissionais, de também criminosos, que a partir do momento que eles estão fazendo esse tipo de trabalho, eles fazem parte de uma organização criminosa. A pergunta que se fica é qual é a prova? E por que o Ministério Público nunca puxou as gravações? Porque nos presídios federais são gravadas as conversas. Por que até hoje não foi levantado essas gravações entre os advogados? E por que o Ministério Público não deflagrou alguma operação ou escancarou o nome desses advogados, já que tem como puxar essa gravação, e por que não denunciou e já que realmente pediu, caçou a OAB desses profissionais. Então tudo isso para sustentar uma tese, por isso eu estou pedindo para você prestar bastante atenção nesse grande tabuleiro, juntar cada peça aqui, porque a gente está realmente tentando desvendar a verdade a respeito desse fato. Que o Birosca, envolvido diretamente, ou a pessoa que estava mais intrigada, mais preocupada com essa informação, apareceu morto dentro da cela, e isso causou um mal-estar entre outros integrantes da cúpula, inclusive o Tirissa, que era muito ligado ao Birosca. E aí ficou aquela suspeita, tanto da informação, de ser informante ou não, quanto pela atitude da ordem do Marcola, que teria mandado o Birosca quando ele queria começar a investigar, ou pelo menos teria levantado a suspeita contra o Marcola. Quando você diz que o Birosca foi encontrado
na cela, você sabe as circunstâncias? Foi um suicídio, simularam um suicídio ou foi um homicídio? Esses detalhes eu ainda não obtive, viu, Bate? Estamos tentando apurar mais informações para saber os detalhes dessa morte, o que se sabe que ocorreu dentro de uma penitenciária no ano de 2017. Estão me dizendo que foi durante o banho de sol, no pátio da penitenciária, quando teriam desconfiado que o o Birosca estava tentando investigar a vida do Marcola, descobrir essa suposta tática para tirar aliados da frente dele? Até agora, até os dias de hoje, Bate, ainda paira uma dúvida, e essa é a informação que nós temos de investigadores que acompanham o PCC, ainda paira uma dúvida se aquela informação lá do passado, da ligação do Marcola com a Polícia Civil, de ele ser ou ter sido um informante da polícia, se ela ainda há dúvida se isso existiu, se isso foi uma invenção ou se isso até hoje pode ser verdade, Bate. Viu, ou seja, poderia estar lá na verdade para levantar informações e fornecer notícias para a Polícia Civil, para quem sabe reduzir seu tempo na cadeia, eles teriam designado o Birosca para investigar se isso é verdade. E aí o Marcola teria descoberto que o Tiriça estava lá para investigar a vida dele na prisão. E aí, do nada, o Tiriça aparece na cela. O Birosca, é mais ou menos isso, Bernardo? Agora eu preciso que você preste mais um pouco atenção para você ver a questão da manipulação da imprensa aqui, principalmente do Bate. Eles vão levantar uma questão aqui sobre a conduta do Marcola dentro do sistema prisional, tentando ligar a perca de vida de Birosca sobre uma questão que não teve nada a ver, e você vai entender lá na frente no vídeo. Presta atenção aqui, presta muita atenção. Você vai ver que eles levantam uma situação, só que na frente, né, quando você concluir esse vídeo aqui, você vai ver que não teve nada a ver uma coisa com a outra. Olha só como foi criado uma história, uma narrativa infundada, sem fundamento nenhum. Presta atenção aqui, ó. Birosca. Cadê o Bernardo? Bernardo, boa noite. Bernardo, esse traficante Birosca, que é citado aí no depoimento do Tiriça para o senhor juiz, ele foi uma figura importante e teria incomodado o Marcola, ele seria braço do Tiriça, mas incomoda o Marcola quando surge uma informação essa extremamente grave dentro do PCC, que eu até hoje não sei se isso foi confirmado ou não, por isso que eu lhe chamei aí. Esse é um levantamento exclusivo feito pelo Bernardo Armani de que, acredite você se quiser, acredite você, Percival, você de casa se quiser, Marcola poderia ter se transformado num informante da polícia. Quando o Tiriça bota isso na cabeça de que o Marcola seria um informante da Polícia Civil, ou seja, poderia estar lá na verdade para levantar informações e fornecer notícias para a Polícia Civil, para quem sabe reduzir seu tempo na cadeia, eles teriam designado o Birosca para investigar se isso é verdade. E aí o Marcola teria descoberto que o Tiriça estava lá para investigar a vida dele na prisão. Mas olha que algo sério, olha que acusação séria que eles vão criando, realmente deixando um clima a respeito dessa questão, né, do Marcola, tipo, realmente uma acusação muito grave. Então, aí ele levanta essa questão do Marcola ser um informante, né, sem nenhum tipo de prova, só através de, né, especulações e tudo mais, e depois ele atribui outra fantasia, que eles atribuem que começa uma guerra interna partindo dessa premissa. Qual que seria a premissa? Bom, o Marcola é um informante, Tiriça está investigando o Marcola, então já estava começando a criar um clima dentro da organização criminosa. Por favor, eu preciso que você preste atenção nesse vídeo. Anota, se possível, se você está interessado realmente nesse tema, anota os pontos, assista 2 vezes esse vídeo, 3 vezes, porque isso aqui é um grande tabuleiro, isso aqui é cada peça que eu estou apresentando aqui para você vai fazer muito sentido no final. Presta atenção aqui, hein? Você está querendo me dizer que o Marcola podia ter... Olha só a inteligência do cara, né? Como esses caras... Olha só isso aqui, ó. São líderes de facção, infelizmente não usam a inteligência para o bem. O que você está querendo me dizer é que o Marcola, quando você diz que ele vira informante, ele seria um dedo duro para que a polícia fosse lá, tirasse da frente dele um traficante aliado para que ele galgasse patamares maiores dentro do próprio PCC, ou seja, ele teria usado a polícia como uma arma para tirar os seus amigos que estão na frente dele, e esses amigos sendo mortos em confrontos ou presos em confrontos, faria com que o Marcola
atingisse um patamar mais alto na facção, ele conseguiu, essa ideia teria passado na cabeça dele, algo inteligentíssimo pro crime, né? Isso foi o que eu ouvi, viu, Bate? Essa é uma fonte que revelou exatamente isso, pois essa passagem dessa suspeita deles ter sido um informante da Polícia Civil, isso está publicada num livro de um desembargador, um ex-desembargador que combateu aí também as facções criminosas. E aí ficou aquela suspeita em meia facção, mas o motivo seria realmente para subir mais degraus na facção, para atingir uma hierarquia maior e talvez tomar conta de tudo. E hoje é o que as autoridades dizem, que ele é o número 1 do PCC, Bate. Então perceba, criaram toda uma situação aqui, tirando a credibilidade, olha a estratégia da imprensa, tirando totalmente a credibilidade do Marcola dentro do universo do crime, colocando nele um selo de cagueta, informante da polícia, para justificar lá na frente, como a gente está fechando esse tabuleiro aqui, para justificar essa suposta guerra dentro das próprias lideranças do PCC. Muito bem, mas o que acontece? Presta atenção aqui agora. Nesse depoimento agora do Tiriça, dentro da audiência, ele vai explicar como funcionam as decisões da liderança do núcleo duro do PCC e vai explicar também, em nenhum momento aqui no depoimento da palavra do próprio Tiriça, ele vai comentar de uma injustiça ou algo do tipo sobre a morte de Birosca. Presta bastante atenção nessa parte do depoimento para você entender tudo o que foi falado até agora do Marcola, que a intenção era do Marcola, na verdade, tirar essas pessoas da frente, mas olha como é que o Tiriça aqui traz uma outra leitura, uma outra visão a respeito disso. Acompanhe. Ô Roberto, existem decisões colegiadas dentro desse grupo dos Sintonias, essas decisões são tomadas de forma independente, cada sintonia tem a sua autonomia. Como é que vocês fazem uso do poder dentro do PCC? Senhor, o estatuto está ali, é um documento. Nós chamamos carteira de motorista. Você está dentro, você está habilitado, está ali, cada um tem sua autonomia, cada um sabe o que faz. Se você errar dentro daquela situação ali, seja eu, seja o GG que errou, foi cobrado, seja o Paca que errou, foi cobrado, seja o Birosca que errou, foi cobrado. Presta bastante atenção aqui, olha o que o Tiriça fala. Ele falou, não importa quem seja, se foi o GG que errou, foi cobrado, Paca que errou, foi cobrado, Birosca que errou, foi cobrado. Ou seja, em nenhum momento aqui ele fala que houve uma injustiça, ou até mesmo não teria motivo nenhum, se ele entendesse que foi uma injustiça em cima de uma decisão da sintonia final. Nesses casos, por que ele falaria isso? Essa é a pergunta. Perguntas acho que não ofende ninguém, né? Por que que Tiriça ia trazer e levantar isso se no entendimento dele, segundo essa fala, ele compreendeu que esses três sujeitos cometeram falhas, segundo a cartilha do PCC, e foram cobrados. Então vai percebendo como você vai se alimentando muitas vezes de informações fora de contexto e faz você concluir coisas equivocadas. Se eu errar, eu também vou ser cobrado. Eu não sou impune a erro, não. Se eu errar, eu sou cobrado e perco minha vida também. Na época que eu era sintonia, uma atitude errada minha, eu sou cobrado. Então você percebeu aqui que ele mesmo falou, qualquer um pode ser cobrado, até mesmo eu, Tiriça, se eu errar, eu também vou ser cobrado. E aqui é uma questão que ele fala, que também o Marcola já falou, e a maioria das lideranças vão falar também, que não fazem parte da liderança e nem fazem parte do PCC, só para você entender. Mas antes de entrar nessa parte da continuidade, nesse cronograma, por isso preste muita atenção em toda a criação que eu estou apresentando aqui para você. Presta atenção agora como o Frank fala da morte do GG do Mangue, e eu vou trazer para você um outro membro também, um ex-membro do PCC, que fala também sobre esse episódio, e aí você depois tira suas próprias conclusões. Vamos lá. Pessoal, esse vídeo aqui é o resumo de tudo que eu consegui levantar, até em relação ao fim do Birosca, ao porquê da perca de vida dele, tudo que eu consegui levantar aqui eu vou trazer para vocês aqui. E tenho certeza que depois que você esse vídeo aqui, vocês que têm muitas convicções aí em relação ao Marcola e ao Tiriça, com certeza vai mudar o pensamento de vocês em pontos muito importantes. Vamos lá. Vamos começar desde o começo. Birosca. Birosca perdeu a vida. Qual o motivo do Birosca ter perdido a vida? Até o momento, eu não tinha certeza para poder falar para vocês. Mas como eu vinha juntando tudo, as informações que eu fui conseguindo dentro da organização, o que foi falado na época que eu era integrante, o que é falado hoje, o desdobramento do de hoje, fica nítido que tudo, desde a época do GG do Mangue até o dia de hoje, foi tudo um plano muito bem elaborado pelo Marcola, o que mostra a inteligência desse cara, mano. Prestem atenção. Você viu que ele usa a mesma narrativa do Bate? Você percebeu? Volta o nosso vídeo aqui e vê o que o Bate falou a respeito da inteligência do Marcola. As mesmas palavras que o Bate usou
Frank usou aqui para falar também, tá vendo? Olha como ele foi inteligente, tudo era um plano de Marcola. A fonte do Frank é o Bate, cara. Olha que loucura, mano. GG e Paca perderam a vida por uma acusação feita pelo Fuminho, certo? Pelo Fuminho. Fuminho, parceiro leal do Marcola. Não é integrante, mas é um parceiro leal ao Marcola, né? Foi perdida a vida deles por causa dessa acusação do Fuminho, certo? O Tirissa não conseguiu fazer nada. Perdeu afilhado e amigo, que era o Paca e o GG do Mangue. Já perdeu 2 sintonias final ali. Antes disso, Birosca perdeu a vida por acusar a mulher do Marcola de caguetagem. Ou seja, o Marcola e a família dele, o Marcola e a mulher dele, vem colaborando com os agentes penitenciários federais e com a justiça há muito tempo. Muito tempo. Mas qual que é a prova, o Frank? Apresenta uma prova. De onde você tira essa acusação? Qual que é a sua fonte? De onde você tira isso? Né? E ninguém tinha prova sobre isso. O Birosca, quem conhece ele aí sabe, um cara mais chucro, jogou no ventilador, não conseguiu provar. Quem é do CRI, quem é da FAC sabe. Se você levanta um questionamento sobre qualquer situação, sobre um integrante, você não consegue provar, a cobrança que ia vir para ele vem para você e, consequentemente, o Birosca perdeu a vida por causa dessa acusação. Mas se vocês começarem a ligar os pontos, assim como eu fiz, e muito tempo pesquisando isso, conversando com os irmãos... Não, perdeu porque, não é? Você acabou de falar que é assim que funciona no CRI? Então não tem outra justificativa, não vai ter. Agora você vai querer criar uma narrativa aqui falando o quê? Vamos ver qual que foi a narrativa que ele criou. Irmão, desde a época que eu era integrante, levantei tudo e olha só que complexidade e que inteligência que o Marcola teve. Ele eliminou o Birosca quando ele viu que estava começando a moer para ele. Ele viu que os parceiros... Ele eliminou o Birosca cavou a própria cova. Ele vai lá e levanta uma situação, não consegue provar, sabendo como funciona a organização, e a culpa foi do Marcola aqui. Pra mim não faz sentido nenhum esse raciocínio. Ele, afilhado do Tirissa, tinha saído pra rua. E isso poderia enfraquecer ele aqui do lado de fora. O que ele fez? Juntamente com o Fuminho, bolou um plano para tirar a vida do GG e do Paca. Tirou a vida do GG e do Paca e novamente o Tirissa ficou de mãos atadas porque tinha a prova que os caras estavam fazendo coisa errada na organização e, consequentemente, perderam a vida. Então presta atenção aqui no que o Frank fala. Ele diz que o Marcola criou uma situação, criou uma arapuca pro GG e pro Paca, junto com o Fuminho, para justamente tirar da frente o GG e o Paca. Olha que loucura, mano. Olha que raciocínio de maluco do Frank, cara. Aí o que aconteceu? A última instância dele era o quê? Eliminar o Tirissa, do Marcola. Foi onde que ele fez aquela... Antes de entrar nessa questão aqui que ele vai falar sobre o Tirissa, vamos só finalizar a questão aqui, principalmente do GG do Mangue. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de um ex-integrante também do PCC, que teve 19 anos dentro da organização criminosa, e ele comenta a respeito dessa morte do GG, né? Então vamos analisar aqui como é que ele traz uma visão realmente de um cara malandro, mano. Presta atenção. Tinha sido colocado uma situação, você pode até colocar aí, porque lá na CPL3 todo mundo sabe disso aí já também, e foi comprovado, né, que desceu o salve lá de cima lá, que era ver até salve aqui, para mim estar retornando para lá. Eu que não quis mesmo, mas eu vou falar o motivo, o porquê. Então, que é o seguinte, quando foi no dia das mães no pernoite, aqui a hierarquia daqui, sem chegar lá na hierarquia de São Paulo, os caras fizeram uma conclusão lá, que eu tinha mandado matar o GG do Mangue e o Paco aqui, né, Aquiraz, que eu tinha saído com esse salve daqui. Aí eu fiquei até na mão do Daeco aqui, do promotor, do juiz, vieram me ouvir aí, vieram fazer tipo como eu quisesse fazer um negócio, entendeu? E eu não quis, eu fiquei 60 e poucos dias lá na... Você foi ouvido pelo cara? Fui ouvido pelo juiz, por todo mundo. Aí fui ouvido, da Selva de Pedra eu vim pra cá, e o diretor que me aceitou aqui na cadeia aqui, certo? Então, quer dizer, foi comprovado que eu não tinha envolvimento nenhum com a morte do GG dentro do parque. Vocês dentro do presídio, vocês sabiam que a morte deles ia acontecer? Não, eu estava na Federal quando saiu essa situação lá em Porto Velho. Qual situação? Que foi a situação deles. Não, a situação do salve. Porque é o seguinte, quando os meninos fizeram o assalto lá dos 40 milhões de dólares lá no Paraguai, eu estava na Federal em Porto Velho. Então, quando fizeram o assalto, e surgiu o boato que eles tinham pegado, que se chama Palhaço, que o Palhaço tinha pegado o dinheiro e tinha sumido. Só que não pegaram o dinheiro, depois o dinheiro apareceu, os 40 milhões apareceu lá e tal, e etc. Quando eu voltei para o Ceará, quando eu cheguei lá, um pessoal lá em São Paulo, o pessoal falou, e aí, como é que tá lá? Aí a liderança tá lá no Porto Velho, que é o Abel, o Tirissa lá, que é o número 2 do PCC. Ela falou, não, tá tudo normal e a situação aí vai ter que morrer, quem tem que morrer. Aí quando foi no dia das mães do pernoite, fazia uma semana, fazia
8 dias que eu tinha saído da Federal. Chegou um salve aqui, um salve destruído, que eu tinha que morrer. Aí eu, na CPL 3. Aí eu fui sequestrado, é a realidade, fui sequestrado. Aí é onde que eu falo que Deus existe. Sequestrado por quem? Não, pelos próprios integrantes da minha facção, que fazia parte. No domingo, quando acabou a visita aqui, eu fui sequestrado. Aí eles estão falando assim, ó, não está ciente que foi você e tal. Eu falei, o quê? Então vamos chegar onde tem que chegar. E só que... Como é que você reverteu para convencer que não foi você? Não, olha como é que foi revertido. Quando chegou lá em São Paulo, no grupo dos 14, chegou um salve que não tinha nada a ver comigo, que tinha que apurar da maneira correta. Quando foi 9 horas da manhã na segunda-feira, porque era para não ter tomado o coquetelzinho, né? No domingo era para não ter perdido a minha vida. Não deu certo porque caiu toda a transmissão, que lá nosso Wi-Fi na cadeia, a gente tem que pegar um J5, certo? Comprar um giga e colocar lá e tal, para os outros aparelhos, para a gente poder pegar a internet. A conexão, vira um roteador, é uma conexão. Aí caiu a ligação. Ó, pra você ver que deu, né? Caiu, não teve como chegar o resumo para naquela noite ali eu perder minha vida. Aí quando foi na segunda-feira de manhã cedo, chegou essa audiência para mim. Aí me levou lá em cima, eu, o Dino, todos que veio da Federal. Chegou lá, nós começamos a conversar e você vê, não era meu dia. Deixa eu só lhe perguntar uma coisa, você falou do GG e do Paco. Por que eles foram mortos exatamente? Não, no salve lá, que já todo mundo é ciente, que ele é o seguinte, desvio de verba, né? Desvio de dinheiro, meteram a mão na cumbuca, né? Festa do Dia do Paraguai. Dinheiro do Paraguai lá. E a ordem veio de quem? Para de ser morto. Para ele ser morto. Rapaz, essa ordem aí foi uma ordem até precipitada, que não era nem para matar ele não, viu? Mas quem que deu? Essa ordem aí, todos que deu esse salve aí, tá morrendo todo mundo, viu? Todos que participam de uma morte do inocente, não é porque eu fui 19 anos do partido não, mas todos que participam de uma morte inocente, pode ter certeza que a cobrança é da mesma forma, porque sangue se paga com sangue, não tem conversa não. Sou sincero e realista, se eu tiver aqui ali no pavilhão ali, e tiver um buraco ali, eu tô vendo que dá pra mim, eu vou, porque a cadeia é um lugar imprevisível. Eu posso estar vivo aqui agora, nesse momento, e daqui 10 minutos eu estar descendo ali embaixo e perder a minha vida. Então, se eu tenho uma chance de passar por aquele buraco lá, eu vou embora, porque, como a gente fala, na rua, se eu tenho um inimigo aqui, eu posso viajar para outro estado. Na cadeia, não. Na cadeia, para me sair de uma cadeia aqui, eu tenho que chegar no diretor aqui e falar só, minha situação é essa. Aí ele vai falar, não, vou pegar seus termos aqui, os meios corretos e tal. Muito bem, então você viu aqui que nessa parte do Carioca, que foi um membro da organização por 19 anos, ele traz uma luz importante a respeito da situação do GG. Por isso que eu falo, não dá para você ficar abraçando qualquer tipo de conversa. Não dá para você ficar acreditando em embate, em franque, sem apurar todas as ideias de forma realmente correta. Tanto é que ele levanta aqui uma questão do quê? Que a condução do GG foi uma condução, ou seja, a morte dele foi injusta. E, segundo o próprio depoimento do Carioca, até hoje muitos caras estão tombando por conta dessa condução. Sendo assim, existe um outro ponto de vista, existem outras situações que acontecem que tá lá no alto topo. Por isso que eu falo, esses caras que nem o Frank, esses caras, né, que ficaram ali no baixo clero da organização criminosa, né, que até hoje eu duvido um pouco se ele realmente fez parte, eu já tô levantando essa caminhada, mas você já começa a perceber que a ideia é outro nível de ideia, é outro nível de condução, é outro tipo de mente, você vê que realmente as coisas são muito sérias, que vida paga com vida, então se conduzir errado vai ser cobrado. Mas vamos voltar aqui para o eixo central desse vídeo. Eu só quis trazer essa questão do GG, só para você entender que essa tese de que foi o Marcola que construiu toda uma questão para caçar o GG, tudo isso já cai por terra, porque na verdade esses caras foram decretados justamente porque foi cometido alguma falha, e eu não vou ficar aqui analisando falha por falha, senão tem que ser um vídeo para analisar ponto por ponto, né? E não é esse o objetivo. Eu só estou mostrando para você que existem outros elementos por trás de tudo isso, confirmado até mesmo pelo próprio Tiriça, que falou, os caras erraram, esses 3 erraram e foram cobrados. Eu não deixei o PCC para mim me tornar um delator prejudicando ninguém.
para mim estar no seguro. Todos eles ainda gostam de mim, me respeitam e continuo convivendo com eles e vou continuar convivendo com eles. Agora essa é uma parte muito importante do vídeo, que a gente vai começando a caminhar agora para a conclusão dele, que é quando o Tiriça vai até o juiz e lê uma carta levantando alguns pontos, que esse é um dos pontos que revolta muitos presidiários, que é a falta da isonomia, a falta de uma justiça realmente correta, sem realmente levar em consideração o nome da pessoa. Isso é uma reclamação recorrente de Marcola, de Fernandinho Beiramar, do próprio Tiriça e de grande parte da comunidade carcerária. Presta atenção nessa carta aqui, e depois a gente vai fazer algumas ponderações para a gente começar a caminhar para o fim do vídeo e fechar esse grande tabuleiro aqui. Sou um cidadão brasileiro que ama o nosso país. Venho respeitosamente a todos agradecer e ao mesmo tempo pedir desculpas pelo meu julgamento interferir no tempo e na vida dos senhores que estão presentes aí. Nesse momento está sendo decidida a minha vida e o futuro de toda a minha família, esposa, filhos e netas, que ao longo de 29 anos, preso, nunca me abandonaram, porque além de me amarem, sempre tiveram a esperança... Segura, peraí, deixa eu fazer uma correção. Essa é a carta que ele lê para a família, primeiro para o juiz. E esse longo sofrimento ficaria para trás. E que nessas acusações tiveram que se reunir para custear uma defesa à altura das acusações que estavam me sendo imputadas, pois acreditam em mim e em minha inocência. Infelizmente, me acusam de crimes gravíssimos, sendo acusado como mandante das mortes da senhora Melissa, dos prejuízos e da tentativa de homicídio do senhor Rogério, da morte do senhor Alex Bellarmino, na qual, pela lógica e o correto, era para mim estar sendo julgado nesse julgamento apenas no caso da senhora Melissa. Até porque o julgamento do caso do senhor Alex já está marcado para o dia 16/10/2023. Mas como os senhores perceberam e até mesmo se confundiram, estou sendo bombardeado por 2 crimes ao mesmo tempo, com delegados depondo unicamente em depoimentos de delatores e colaboradores do MP, que nunca estiveram comigo, nunca falaram comigo. Depoimentos esses mentirosos, falhos, frágeis, contraditórios. Deixa eu só pegar esse ponto aqui para você ver como é importante. Ele fala sobre os delatores, ou seja, pessoas que são informantes, ou seja, o que ele fala aqui? São pessoas que se infiltram, que mentem, que aumentam, que criam histórias para prejudicar as pessoas. Eu deixo uma pergunta para você ir refletindo enquanto a gente vai acompanhando aqui o depoimento do Tiriça, né? O que não garante que toda essa questão do racha não é uma grande construção também, uma grande narrativa? Porque acredite se quiser, existe muitas injustiças acontecendo no sistema prisional por conta de histórias mal contadas. Essa é uma realidade que revolta muito a comunidade carcerária, tá? E a gente vai sempre trazer, quando possível, essas histórias aqui no canal também. E o principal, nunca provam o que falam. Só dizem o que supostamente ouviram falar por outras pessoas. Mas com o pouco conhecimento que tenho das leis brasileiras, os delatores têm por obrigação encontrar, provar o que acusam. Porque nós, brasileiros, vemos todos os dias nos noticiários delatores acusando políticos e empresários. Mas ali, os delatores têm que provar e a lei se faz valer. Porque um simples depoimento de um delator inconstante em um roteiro criado entre delatores e Ministério Público são desclassificados quando não se traz a prova. Por que para mim a lei está sendo diferente? Não existe isonomia no Brasil? Essas leis só valem para os corruptos? Não valem para mim também? Delatores, como diz a lei, tem que provar. Não incriminar com suposto ouvir falar. A verdade tem que existir, até mesmo respeitando as vítimas, seus familiares, o réu e principalmente os senhores jurados, que são os verdadeiros julgadores da minha vida e o futuro da minha família. Senhores, é muito claro
a mudança da postura da acusação em relação ao caso Melissa. Estou preso preventivamente há 6 anos e 3 meses, sustentado por uma acusação, que a senhora Melissa não me deu um laudo para o retorno para São Paulo. É muito difícil se defender de várias acusações caluniosas, criadas por um delator que deixou claro em seus depoimentos que cada hora é uma versão, cada hora traz nomes diferentes. E depois, ele mesmo alega que essas mesmas pessoas são inocentes. Também viram eu ser acusado por 7 dias com testemunhas de acusação. Então, veja que ele faz aqui uma lista sobre as acusações que ele recebeu nesse processo. Ele fala que houve delatores dentro desse processo que ele respondeu, né, dessa psicóloga. Em nenhum momento ele cita o Marcola, em nenhum momento ele fala ou traz alguma defesa. E aqui era um momento, processualmente falando, onde era a última chance que ele teria para se defender. O que eu percebo aqui nessa fala, e aqui eu vou fazer agora um achismo, tá? Porque para eu poder falar processualmente desse caso específico, eu teria que abrir os autos, ler o processo, ver o que estava ali de denúncia, ver o que tinha de prova. Então eu vou falar aqui pautado no que ele está dizendo e nesse contexto geral. O que me parece é que realmente teve ali pessoas ligadas ao Ministério Público, delegados, que fizeram algumas delações, acusaram ele de certas situações. Não sei o conteúdo, não sei as provas, não vou colocar isso em xeque aqui, até porque seria muito leviano da minha parte falar que são provas verdadeiras ou falsas, porque aí teria que ver os laudos, teria que analisar o processo de forma técnica, não vou entrar nessa atmosfera. Agora você vê que ele realmente contesta, isso fica muito claro e evidente no depoimento dele aqui, ele fala: são só delações que só funcionam para os políticos corruptos, mas para mim não. Ou seja, quando faz uma delação no campo da política, tem que vir a delação junto com a prova. Ou seja, não basta só a pessoa acusar, tem que acusar e provar. Por isso que essa questão do racha, para mim, fica uma coisa muito fora de contexto, se leva em consideração essa suposta acusação contra o Marcola nesse contexto. Porque em nenhum momento você analisando friamente, de forma imparcial, não tem como você achar elementos que façam sentido dentro de uma construção lógica aqui. Mas tudo para provar de forma documental o que foi apresentado. Porque se eu falasse, as minhas palavras não bastariam. O delegado Lucas Amorim também me acusa unicamente em cima do depoimento do senhor Valdir, outro que me acusa de ouvir falar. Agora aqui a gente vai ouvir a conclusão do BAT. Você vai pegar agora a fonte do Frank, porque o Frank, já percebi que a fonte dele é o BAT. Olha a conclusão lunática do BAT a respeito desse depoimento e de todo esse contexto do processo do Tiriça. Olha só. Um cara do PCC mandando matar uma psicóloga de presídio federal, você cria um ranço em efeito cascata com as outras psicólogas. E esses laudos delas, ou deles, dos psicólogos, são fundamentais. Pois bem, o Marcola fica sabendo disso. O Marcola descobre que o Tiriça mandou matar a tal da Melissa. E ele fala: caramba, não é possível que vocês estão me contando que esse cara foi maluco, transtornado, a ponto de tirar a vida de uma psicóloga de penitenciária de segurança máxima federal. A gente depende do laudo dessa mulher, a gente depende do laudo dessa categoria de profissional. E ele me faz uma coisa dessa? Pois é, Marcola, ele fez uma coisa dessa. Percebe que é tudo conclusão da cabeça do Bate aqui? Ele criou uma fantasia na cabeça dele e começa, tipo, a conversar com ele mesmo, falando que é o Marcola. Que loucura, velho. Olha como é que a imprensa realmente tem um poder de manipulação terrível, hein? É aí que o Marcola vai fazer um comentário que vai chegar até o ouvido do Tiriça. Quer ver? Vamos ouvir o que o Marcola disse sobre o Tiriça. Agora sim, uma das partes mais importantes desse vídeo, quando depois de toda essa construção que você entendeu dentro da linha do tempo, a reportagem vem e traz a questão da fala do Marcola, ou seja, eles construíram toda uma situação, toda uma linha de raciocínio para você ser induzido a pensar de uma forma. E aí ele vem aqui e encaixa aquele diálogo que o Marcola tem com um policial penal na prisão federal. E nós vamos analisar agora friamente o depoimento do Marcola para que a gente possa realmente entender esse contexto aqui. Vamos lá. Ó, eu vou ter que ler aqui para você o depoimento, por quê? Porque ouvindo o áudio tá meio complicado aqui, tá? Então a gente vai fazer aqui a leitura para a gente entender certinho como foi colocado essa fala do Marcola. Lembrando que aqui, no contexto geral, existem outros áudios espalhados até mesmo dentro da internet. Se você depois quiser ouvir
na íntegra, tá? Vou pegar aqui a parte mais importante. Mas você vai perceber que ali é um diálogo dentro de um procedimento, e aí o Marcola está conversando com esse funcionário da unidade federal, tá? Então eu vou ler aqui e existe um contexto aqui. Isso que é importante você prestar atenção. Existe um contexto nessa conversa e nós vamos analisar isso agora. Presta atenção. Então Marcola diz assim, ó, mas foi bom conversar com o senhor, para o senhor também ter a imagem de mim, de quem eu sou realmente. Eu não vou dizer para o senhor que eu sou um cara bonzinho, eu sou um cara perigoso de verdade. Isso eu sou mesmo. E aí ele continua dizendo, mas não no sentido que vocês imaginam, de violência gratuita, ou seja, o que ele quer dizer aqui? Ele está dizendo que ele não vai sair pegando as pessoas sem ter um motivo real, né? Tem até uma outra fala dele, uma situação desse áudio completo, dessa conversa até completa, que ele fala que já fez alguma prática, algum atentado contra funcionário, mas ele teve um motivo. Qual foi o motivo? Foi porque ele foi espancado na unidade prisional, segundo ele, tá bom? Então voltando aqui, mas não no sentido que vocês imaginam, de violência gratuita. Não é isso. O senhor sabe qual é o meu perigo. Eu sei que o senhor sabe. Aqui é uma questão que a gente tem que entender o que o Marcola quer dizer. Qual que é esse perigo que ele está querendo passar para o funcionário? Perigo de fuga. Tanto é que você analisa que a continuidade da fala dele, ele vai falar sobre as obras. Ou seja, o meu perigo, segundo o Marcola, foi o que eu compreendi. Depois você comenta aqui para saber se você também pensou dessa mesma forma, analisando agora friamente esse diálogo. Ele fala para o funcionário, olha, você conhece meu perigo é fuga. Eu quero fugir desse lugar, entendeu? Olha o que ele vai falando aqui, ó, presta atenção. Então ele fala lá, tanto é que essa obra aí, eu tô ouvindo tudo. Eu não sou bobo. Eu vejo o aumento de agentes, eu vejo. A gente enxerga as coisas, entendeu? Meu perigo é esse. Então o que ele tá falando aqui? Meu perigo é de fuga. Meu perigo não é fazer violência gratuita. Meu perigo é, se der uma brecha, eu vou embora mesmo. Eu vou meter o pé nesse lugar porque é minha cota. Eu não nego isso. 300 anos de prisão é a minha, né? Então quer dizer, ele fala o quê? Eu já tô enterrado vivo aqui dentro do sistema prisional. Se eu tiver uma brecha, eu vou embora desse lugar mesmo. Então ele não nega que tá buscando algum caminho para fugir. Esse é o perigo que esse diálogo tá falando. Essa troca de conversa entre Marcola e o funcionário tá levando, pelo menos dentro do meu raciocínio, tá? É que a galera, cada um vai interpretar de um jeito. Essa é a minha interpretação. E aí ele continua falando, é a minha obrigação até, né? Ou seja, minha obrigação o quê? Minha obrigação é tentar achar um jeito de ir embora desse lugar aqui, meu. Aí ele continua, lutar pelo melhor pra mim, entendeu? Mas eu não tenho aversão a funcionário, eu não sou mal educado, nada disso, entendeu? Então o que ele fala? Ele fala assim, eu tô aqui no meu corre, eu tô condenado a 300 anos, não vou desrespeitar nenhum funcionário, não vou praticar nenhum tipo de ato contra funcionário, desde que me respeite, desde que me trata como homem. Tem um outro áudio aqui dentro dessa conversa com o Marcola, que até mesmo ele fala, não grita comigo, eu sou um cara de 54 anos, e se você me tratar com desrespeito, a conversa é outra, então me trata com educação, que eu vou tratar você também com educação. É aquilo que eu venho falando pra vocês aqui no canal, meu. Independentemente do cara ser criminoso ou não, postura de homem. Homem respeita outro homem, é assim que funciona. Então aqui entra a parte mais polêmica que fala sobre a suposta caguetagem do Marcola. Perceba bem a criação do raciocínio. Ele vem ali falando, olha, eu não sou violento para realmente fazer alguma maldade para funcionário, o meu perigo é realmente essa questão da fuga, eu tô tentando achar um jeito de ir embora, condenado mais de 300 anos de cadeia, esse é meu real perigo. Então ele tá ali, dialogando com aquele funcionário, e aí aqui é a parte que realmente pega, que ele chega aqui e comenta, ó, mas eu poderia me tornar um psicopata, desses igual o Soriano fez. Poderia fazer isso também. Aí entrou um mar de interpretações. Fazer o quê? O que realmente ele fez? Aí cada um vai imaginar de um jeito. Ele estava falando sobre a questão da psicóloga. Cabe uma interpretação nesse sentido? Claro que cabe uma interpretação nesse sentido. Lógico que cabe. Cabe também uma interpretação abstrata, ou seja, pode ser outros tipos de situação? Também cabe. Aí entra a questão mais complicada. Por quê? Eu posso levantar uma tese aqui falando que ele quis dizer sobre aquela situação da psicóloga. Dá para levantar uma tese nesse aspecto? Lógico que dá. Mas dá também para levantar uma tese falando que não, que isso aqui ele está citando o Soriano, o Tirissa, de modo geral. Olha, o Tirissa tem um histórico de um cara mais violento, ele tem um histórico. Dá também para defender uma tese
nesse aspecto. Percebe como é difícil? Esse é um ponto que você não pode falar nem A nem B, porque é totalmente interpretativo isso aqui, pelo menos na minha avaliação. Mas só que vai ter uma parte das pessoas, como é o caso do Bate, que ele vai fazer isso aqui agora, que ele fala, tá vendo? O Marcola caguetou o Tiriça, foi por isso que o Tiriça ficou revoltado e a guerra está declarada. E aí, meu amigo, é muito delicado você afirmar isso, dentro de um contexto que o Marcola estava ali falando de uma outra situação, não era o tema Tiriça, ele não estava falando sobre o atentado, a conversa era uma outra situação, como eu já falei, tem vídeos aqui dentro da plataforma que pega esse áudio completo, depois você ouve ele inteiro, era uma conversa num outro aspecto, ele fez esse comentário que gerou toda essa interpretação. E olha só como é que o Bate analisa isso, presta atenção. Parou. Soriano é a forma que ele se refere ao Tiriça, não é isso? É o nome Olha do só. Tiriça. Hein, Bernardo Armani? Então quer dizer que o Tiriça, que ele fala que o Tiriça é um psicopata. Ele trata o número 2 da hierarquia como um psicopata. Aí você imagina, o cara que é teu chegado, que é teu aliado, que está na mesma prisão que você, que formou o PCC com você, de acordo com o Ministério Público, te chama de psicopata, aí azeda a relação a partir desse momento, é isso, Bernardo? Só que o Bate, agora, olha como é que o Bate é malandro. O que ele fez agora? Primeiro, no começo desse vídeo aqui, depois você volta e assiste novamente, no começo do vídeo ele falou assim, olha o que o Tiriça fez, tá falando que o Marcola não é líder dele para rebaixar o Marcola, para tirar ali a credibilidade do Marcola. Agora, o que o Bate faz? Olha o que o Marcola fez, chama o Tiriça de psicô para poder realmente, né, descredibilizar o cara. Quem tá criando toda essa guerra é a imprensa, cara. Quem tá criando toda essa guerra é a própria imprensa fazendo essas narrativas lunáticas. Porque cadê as provas? É como eu disse para você agora, são apenas especulações, são linhas de raciocínio abertas que vão sendo criadas do imaginário de cada pessoa. Cada pessoa tá pegando isso aqui e interpretando do jeito que quiser, meu. Agora presta atenção como é que o repórter vai criar também agora uma própria narrativa. Agora ele vai criar algo do pensamento dele, presta atenção, ó. O Tiriça não gostou nada de ouvir isso da voz do Marcola e principalmente no julgamento dele, que decidiria quanto tempo ele ficaria preso. E ele pegou 31 anos de prisão. Essa foi a condenação dele nesse julgamento e esse áudio pode ter tido alguma relevância até para essa condenação. O Tiriça então, Bate, ficou irritadíssimo com o Marcola. Se uniu a outros integrantes da alta cúpula, sabemos do nome do Andinho, do Vida Louca, por exemplo, para derrubar o Marcola, de uma vez por todas. Agora com você contando essa história de que no mesmo presídio está também o Tiriça e que o Tiriça guarda essa mágoa do Marcola pelo áudio de psicopata, que a gente consegue entender tudo. É claro que se realmente houve esse salve para matar o Tiriça, para matar o Marcola, ele tem que ficar atento mesmo. Mas o Marcola diz, tem quem me proteja. Quem será que dentro do presídio dá essa proteção que o Marcola disse para a esposa estar tranquilo? Ou não existe essa proteção e ele só disse para a esposa ficar mais calma? O fato é que a justiça usa o áudio do Marcola, classificando o crime da doutora Melissa, da psicóloga Melissa, como algo cometido por psicopata, para sensibilizar o juiz, sensibilizar os jurados e condená-lo. Ora, você está num julgamento e aí eles colocam o líder número 1 do PCC, homem de confiança de quem está sendo julgado, falando, este homem é um psicopata? Qual a chance dele ser absolvido? É zero, né, Bernardo? Então, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, né? Tem uma questão técnica aqui a respeito dessa gravação, eu também não vou me aprofundar nisso, porque eu não sei o conteúdo disso na questão do processo. Agora, a gente tem que entender a dinâmica do processo penal. É lógico que dentro do júri, o Ministério Público vai usar reportagens, vai usar essa fala do Marcola para poder viabilizar uma condenação do Tiriça. Isso é óbvio. É a mesma coisa que acontece, já aconteceu muito no sistema prisional e até mesmo hoje acontece, quando os caras falam assim, ó, nem tudo que tá no capa a capa você deve acreditar. E os caras já são da velha guarda, Tiriça, Marcola, Andinho, esses caras já sabem como é que funciona. Muito acontece dentro do sistema prisional o quê? Meu, não vai abraçando o que tá no papel. No papel cabe tudo no inquérito policial, cabe tudo numa denúncia do Ministério Público. E eu falo isso por experiência própria, cara. Dentro do meu processo, o que houve de situações que o Ministério Público aumentou, mentiu, criou várias situações que não existiam para tentar me incriminar, é absurda, mano. Um dia talvez eu venha aqui nesse canal aqui e vou mostrar para vocês ponto por ponto de tanta coisa escancarada que eles exageram, entendeu?
Mas faz parte da estratégia do Ministério Público. Se eles querem trabalhar assim, se é dessa forma que eles querem conduzir os trabalhos. E ó, eu preciso chamar a tua atenção numa coisa muito importante. Porque eu sei que tem muita gente aqui que depois vai criticar esse vídeo aqui, falando assim, ah, que absurdo, você tá falando isso das autoridades públicas. São essas mesmas autoridades que estão fazendo investigação contra o Bolsonaro. E se você assiste, por exemplo, uma reportagem mais ligada à esquerda, vão estar jogando o Bolsonaro como um criminoso, tem que ir pra cadeia, etc, etc. Se você escuta uma galera da imprensa mais ligada à direita, não, o Bolsonaro está sendo perseguido pelo judiciário, olha o que o STF está fazendo, perseguição do judiciário. Se existe esse debate sobre essas injustiças do judiciário e essa guerra de narrativa dentro da imprensa, você acha que não vai existir isso dentro do crime? Você acha que não vai existir isso num Cidade Alerta da vida? Por isso eu venho aqui nesse canal pedir pra você, cara, persiga a verdade, independente de quem seja. Independente se for Marcola, Tiriça, se for Bolsonaro, se for Lula, você tem que buscar ser como ser humano uma pessoa sedenta pela verdade e se irritar contra a injustiça. Porque a injustiça, independente de quem seja atingido por essa injustiça, nós temos que combater isso, cara. Não tem como você apoiar, ah, mas porque o Marcola, se for injustiça, não tem problema que ele pague todos os pecados dele. Não é assim que funcionam as coisas. Ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu, Tiriça, como qualquer pessoa normal. Agora, por conta de um nome, você vai lá e atribui uma culpa, como eu também acho que o Bolsonaro responde um monte de situações de forma exagerada. Assim como eu também acho que tem muita gente presa no 8 de janeiro de forma ilegal, de forma injusta, que não foi feita uma proporcionalidade de pena adequada, mas é uma visão minha. Assim como eu também acho que havia muitos indícios que realmente que o Lula teve participação no grande esquema de corrupção que já teve aqui nesse país. Por quê? Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não sou apaixonado pelo Bolsonaro, não sou apaixonado pelo Lula, não fico rasgando simpatia para Marcola, não fico rasgando simpatia para Tiriça. Cara, eu busco julgar a situação buscando sempre a verdade, porque eu tenho um princípio cristão, e eu tendo um princípio cristão não quer dizer que eu sou melhor que alguém, quer dizer que eu sou um bosta, um merda, e preciso desse princípio para guiar a minha vida, porque se eu guiar com as minhas próprias convicções, eu vou cometer muito mais injustiça, eu vou me equivocar muito mais, eu vou fazer coisas realmente abomináveis. Então você tem que estar sempre buscando qual é a fonte dessa matéria, da onde que eles tiraram essa ideia, da onde que partiu essa premissa, é de uma fofoca, é de um disse-me-disse, porque você está lidando com vidas, você está lidando com vidas. Eu sinceramente sou um cara muito pé atrás com a imprensa, sou muito pé atrás com o judiciário, eu sou um cara realmente que já passei muita coisa na minha vida, então eu sempre tô um pé atrás para analisar caso por caso de forma muito delicada. E agora vamos chegar aqui na parte final dessa nossa análise, que ficou bastante comprida, mas se você puder assistir mais de uma vez esse vídeo aqui, e lógico, deixar o seu like e o seu comentário, o que você acha sobre toda essa história, eu quero aqui pegar uma matéria que passou sobre esse suposto salve que saiu decretando tanto Tiriça, também como Andinho e outros membros da organização criminosa, e eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos aqui também importantes para a gente finalizar esse dossiê aqui, beleza? Vamos lá. Uma ordem enviada para uma facção inteira pelo celular. Primeiramente, nosso abraço leal e sincero com respeito e consideração. O salve geral que abalou o PCC. Nossos inimigos, governos estaduais e federais, vêm tentando plantar a discórdia dentro da nossa organização no intuito de nos autodestruirmos. E que pode gerar uma série de mortes dentro da facção. Todos aqueles que se levantarem no intuito de criar racha e discórdia dentro da nossa organização serão excluídos e decretados. Na data de hoje, estamos excluindo e decretando o Tiriça, Abel e Andinho. Motivo da exclusão: calúnia e traição. A mensagem explica aos faccionados o motivo de uma decisão tão impactante. O DEPEN se articulou por meios de escutas em agentes penitenciários, gravando o Marcola ilegalmente, e usou isso contra o Tiriça em seu júri, já na intenção de jogar um contra o outro. Muito bem, então esse aqui foi o suposto salve que saiu decretando Tiriça, Andinho e Abel. Só que aí fica aquela pergunta, né? Eu vou fazer uma pergunta pra você aqui genuína, tá bom? Eu não vou nem ter a ousadia de falar que é verdade ou não. Mas você já parou pra pensar se realmente isso aqui é verdadeiro? Se esse salve de fato veio da sintonia final? Se esse salve de repente não é algo implantado? Porque hoje em dia é muito fácil você criar
algo semelhante a isso aqui, criar uma forma de estar viralizando dentro dos grupos de WhatsApp para promover toda essa discórdia. Pô, Arquimedes, mas por que você está falando isso? Acompanha a minha linha de raciocínio aqui. Eu não estou afirmando nada, eu estou só fazendo você exercitar o pensamento crítico, tá? Imagine que essa seja uma prova implantada, ou seja, que não seja real esse salve geral aqui, que seja algo criado por alguém, ter colocado lá para movimentar ainda mais os grupos e trazer todo esse alarde. Isso justificaria também a execução de membros dessa organização, e aí quem estaria assumindo isso? A própria guerra. Ou seja, se tiver caindo alguns líderes, se alguns líderes estiverem perdendo a vida, né, na cidade, nos bairros, qual que vai ser a alegação da polícia? Ah, estão morrendo entre eles, eles estão ali acertando contas, ali é um acerto de contas, e aí começa uma situação de praticamente um eliminar o outro, mas ninguém realmente saberá da onde está partindo isso. Aqui eu estou só fazendo uma conjectura. Não é isso que o BAT faz, não é isso que a imprensa faz, né? Cria-se várias narrativas, eu estou criando a minha também agora. E não estou nem dizendo que a minha é verdadeira, tá bom? Pode ser que de fato esse salve seja do próprio comando, da própria sintonia, e seja tudo verdade, não tem problema nenhum. Eu não tenho como dar veracidade a isso. Não me cabe, foge totalmente da minha alçada, eu não vou ficar aqui enganando você, jogando 100% a minha palavra, falando assim, ó, pode acreditar nesse salve, que esse salve aqui realmente é da sintonia. Eu não ponho minha mão no fogo, sinceramente não ponho. Assim também como eu não posso aqui afirmar que foi a polícia que colocou isso, foi o Ministério Público, foi alguém, foi o BAT, não, eu não posso fazer isso, que seria de uma irresponsabilidade muito grande. Eu sempre tenho falado para você aqui nesse canal que eu faço um trabalho sério. Eu sempre tento trazer para você uma provocação de pensamento e de reflexão. E agora, para a gente encerrar esse vídeo, quero cortar a câmera aqui para mim. Vamos lá. Eu decidi fazer esse dossiê mais longo, pegando ponto por ponto. Se ficou alguma dúvida, assista ao vídeo de novo, pause, anote, faça uma análise crítica do que eu estou apresentando para você aqui. Isso aqui não é com o intuito de manipular você a acreditar na minha versão, de forma nenhuma. De repente, ao longo do tempo, a gente pode descobrir que é verdade. A nossa busca aqui, o meu compromisso é com a verdade. O meu compromisso aqui é perseguir a realidade. Como eu já citei, eu tento ser coerente. Eu posso estar equivocado em algumas conclusões? Lógico que eu posso estar equivocado. E não tenho problema nenhum de depois voltar aqui e rever o meu posicionamento. Mas toda essa história para mim é muito estranha e eu recebo muitas mensagens de mães, de esposas, de presidiários que estão preocupadas com essas notícias porque elas sabem que, se for verdade, isso vai ter realmente uma repercussão dentro do sistema prisional. As pessoas falam assim, por que você está falando sobre esse assunto? Não tem nada a ver com o sistema prisional. Como não tem nada a ver com o sistema prisional? Como você pode falar isso? Isso tem tudo a ver com o sistema prisional. As ordens partem supostamente do sistema prisional. Se acontecer uma guerra, vai acontecer também dentro do sistema prisional. Como é que você pode afirmar que esse tema não tem nada a ver com o canal? Por isso eu tive todo o cuidado de assistir as matérias, de assistir esses influenciadores que estão falando sobre esse tema, de prestar bastante atenção. E ainda estou caçando muita coisa, muita contradição, muita mentirinha, muita coisa que está fora de contexto, trazendo aqui em busca da verdade. Mas eu sei também que vai ter algumas pessoas que não vão se dar o trabalho de pensar. Como eu sempre cito aqui no canal, pensar é um trabalho árduo. Dá muito trabalho pensar, dá muito trabalho analisar e realmente você tem que ser uma pessoa muito virtuosa, você tem que ter virtude dentro de você para que você se liberte da sua vaidade, da sua arrogância e queira a única coisa que realmente importa, justiça pautado na verdade. Quem tem razão em tudo isso? O tempo se encarregará de demonstrar quem de fato estava certo. Eu, particularmente, não acredito nisso, não acredito que acontecerão as guerras, acredito que possa até acontecer alguns atentados aqui e ali, mas duvido muito de onde está partindo isso. Portanto, vou deixar esse vídeo registrado aqui no canal e o tempo vai encarregar de mostrar quem realmente de fato estava certo ou errado. Esse foi mais um dossiê e o seu comentário ele é muito importante para essa análise. Faltou alguma coisa, alguma peça desse quebra-cabeça? Coloca aqui abaixo no comentário, se você puder, né? Se não for pedir muito para você, coloca de forma inteligente, pensando, desenvolvendo um raciocínio, porque eu leio os comentários aqui, às vezes você traz um ponto de vista que passou batido para mim, eu não percebi, e você pode contribuir muito com a sua inteligência e a sua análise também.
Se puder, deixa o seu like aqui nesse vídeo e se me der a honra também de se inscrever no nosso canal, você será muito bem-vindo aqui dentro da nossa comunidade. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Dossiê. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!